Mais uma vez a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Amém. Nós queremos estudar com a igreja hoje a respeito da construção do templo de Salomão. Não esse terceiro templo, mas aquele primeiro templo. Queremos assim chamar a atenção dos irmãos para o tempo em que foi construído, como ele foi construído, não é? E também a festa da dedicação que foi feito no passado. Vemos na história, na construção, Deus dirigindo as coisas de maneira que acontecesse tudo num tempo determinado pelo Senhor, como está escrito no livro de Eclesiastes, que há tempo para nascer, há tempo de morrer, há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de plantar e tempo de colher a empim, né? Glória a Deus. Então há tempo para todas as coisas. Glória a Deus. E o Senhor é que organiza isso. O tempo foi assim preparado por Deus. Nada acontece fora de tempo. Até mesmo essa construção que Salomão fez. Nós iremos mostrar uns detalhes importantes, que nesses detalhes existe uma revelação embutida ali, para ser revelado. O Senhor já tem nos revelado, já temos estudado com a igreja, mas sentimos no Espírito de estudar novamente. Gostaria que os irmãos entendessem que o Velho Testamento ele é cheio de códigos numéricos, tempo, os acontecimentos. Às vezes, num acontecimento do Velho Testamento, você lê a história e tem uma profecia a respeito do futuro, embutida na própria história. Não é fácil de detectar, mas Deus tem revelado a alguns dos seus filhos. Como o livro de Daniel, por exemplo, já foi revelado para muitos servos do Senhor, que aquelas visões não eram somente para aquele tempo, mas para o tempo do fim. Há muitas profecias assim. Nós temos feito um estudo também que naquele dia se cumprirá as palavras que o Senhor disse aos profetas, os segredos que o Senhor falou aos profetas. Segredo esses que você não encontra assim escrito com facilidade para você ler e entender. Esses segredos, que também é chamado de mistério, a palavra mistério é segredo. Esses segredos estão embutidos nas revelações, nas profecias, nos acontecimentos do Velho Testamento. Nós vemos na Bíblia um número que intriga muita gente, o número 7. Tem gente que diz que o número 7 é o número do mentiroso, é o número não sei de quê, mas isso é do mundo. Na Bíblia o número 7 é o número da perfeição, do tempo que Deus determinou para o homem na terra. Até eu brinquei outro dia, né, que Deus deu ao homem para viver 70 anos, o tempo da vida do homem é de 70 anos, né? Passando disso, é enfado e canseira. O enfado e canseira está vindo aí, está chegando aí o enfado e a canseira. Então nós temos um tempo em que o Senhor determinou sobre nós. A construção do templo de Salomão aponta agora para esses dias, término, a conclusão, as coisas que estão acontecendo. Nós recebemos de Deus o entendimento destas coisas. Por exemplo, o tempo que hoje Deus está olhando, somos nós. A Bíblia diz que nós somos o templo do Deus vivo. Paulo diz que nós somos casas espirituais. Que esse templo aqui tem um outro templo aqui dentro, que é o nosso espírito. Por isso Deus habita aqui dentro também deste aqui. Deus habita no seu corpo, porque no teu corpo tem o teu espírito. Então a Bíblia diz para você não profanar, não adulterar, não pecar com este corpo, porque o teu corpo agora é santo. O teu corpo é perfeito e agora é santo. Você não deve pecar com ele e nem sem ele. E todo pecado é feito e praticado no corpo. Então, amados, o corpo, como o templo, tem que estar adornado, preparado para a habitação do Senhor. Ele disse: neles habitarei.
e estarei com eles, e neles habitarei. Quando Estevão foi morto, ele apregoou que Deus não habitava em templos feitos por mão de homens. Hoje, o templo ou o local onde nós congregarmos é apenas um lugar separado fora de outros lugares para somente essa obra de nós estudarmos, adorar a Deus, orar pelas pessoas, uns pelos outros. Mas Deus não habita no templo. Quando a igreja sai daqui, o Espírito Santo vai fazer o que aqui? Se lá no céu está o trono do Senhor, Isaías 66 fala sobre isso, que os céus é o meu trono e a terra é os cabelos dos meus pés. Que casa vocês vão construir para mim, se a minha mão fez todas essas coisas? Isaías 66. Mas nós temos também esse lugar santo, porque foi separado para isso. Mas quando os discípulos começaram a ser perseguidos, não tinham mais a liberdade de se reunirem no templo de Jerusalém. Passaram a reunir nos lares e escondidos, em lugares aonde eles ficassem mais à vontade para tratar das coisas do Senhor e ensinar as pessoas a palavra de Deus. Então havia muitas igrejas reunidas nos lares, na casa de Áquila e Priscila, de outros servos do Senhor. Paulo, escrevendo carta, dizia: saudações à igreja que está em tua casa, saúda a igreja que está em tua casa. Nós vemos isso escrito na palavra do Senhor no Novo Testamento, nas cartas. Como hoje, por exemplo, na China, os verdadeiros cristãos não têm liberdade de cultuar dentro de um templo com um nome, fazendo propaganda, eles cultuam escondidos. Em outros países também. E Deus não está habitando naquele meio? Amém. Deus está, né, irmãos? Mas então, o templo de Salomão, ele é uma figura, ele é uma imagem perfeita, um retrato perfeito da igreja de Jesus Cristo na terra. Aquele templo foi todo adornado de ouro, as paredes, os pilares, tudo era ouro. Ouro, forrado de ouro, peças inteiriças de ouro, maciças de ouro. Havia muito ouro, muita abundância. Os vasos, garfos, colheres de bronze, de material lustroso, de prata, muita coisa preciosa. Aquele templo era uma referência à igreja. Os apóstolos entenderam isso depois. Por isso que para eles ficou fácil congregar em qualquer lugar que desse para congregar. Hoje ainda encontramos pessoas amarradas nessa ideia de que só no templo Deus se faz presente. Mas Jesus disse para os seus discípulos: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estarei no meio deles. Esta obra, quando começou na casa do irmão José Araújo e da irmã Miriam. Durante alguns anos nós ficamos ali na sua varanda de 13 metros por 5, cultuamos durante muito tempo. Tanta alegria que houve aqui, que há aqui, houve lá também. Glória a Deus. Aleluia! Tantas maravilhas que Deus operou lá, Deus operou aqui, está operando. E foi um começo maravilhoso. E sabe como nós compramos esse terreno? Sem pedir nada a ninguém, sem falar em dinheiro, sem vender nada. Acreditem se quiser. Glória a Deus. Em cima da mesa começou a aparecer oferta, sem nós tirar oferta, sem nós falar em dinheiro, sem nós pedir nada. Glória a Deus. Eu me lembro como se fosse hoje. O irmão Zé Araújo achou um dinheiro em cima da mesa e disse: irmão, alguém esqueceu algum dinheiro aqui. Eu falei: deve ser de alguns irmãos, deve ter deixado em cima. Guarda, na semana que vem, se alguém procurar, aí ou então procura saber de quem é. E ninguém se manifestou. Quando terminou o culto, tinha mais outro dinheiro. Glória ao Senhor Jesus. Aí nós Glória a Deus. olhamos assim um para o outro. Eu falei para o Zé Araújo: será que o pessoal está ofertando aqui? Porque eu trabalhava, ninguém tinha necessidade dessas coisas, mas não sabia nós que Deus tinha um plano futuro. E Zé Araújo falou assim: olha, fica com você toma conta. Eu não quero tomar conta disso, não vou tomar conta não. Aí ele disse assim: não, eu tenho uma poupança lá que está inativa. Ah, então coloca lá. Aí, Eles me marcaram esses dias de lá. hã? Eles me marcaram esses dias de lá.
Viu? Ainda tem 48 centavos. Eu ia só montar foto pela buscar. Ainda tem 48 centavos na antiga conta. Mas, amados irmãos, nós fomos então juntando, e começou a vir os irmãos dar, e nós também passamos a ofertar da nossa dízimos. Eu e minha esposa tínhamos a nossa cantina, né? E começamos também a dar nossos dízimos de oferta, né? O pastor dava o dízimo de oferta, entregava na mão do irmão Zé Araújo. Ele era o diácono tesoureiro. E lá ia colocando um dízimo. Nós tínhamos uma condição tão abençoada que esse terreno aqui nós compramos à vista. Esse terreno de 1000 metros quadrados, 20 por 50. Glória a Deus. Amém, Pai. Compramos à vista e ainda tinha algum dinheiro para comprar material, né? Deus foi tão poderoso que quando nós compramos, então compramos alguns materiais como ferro, como tábua, e fomos construir. Só que o vendedor vendeu o terreno do lado. Talvez ele se enganou, não sei o que aconteceu. Então, não sei se foi a irmã Miriam ou o irmão José Araújo mesmo, que teve um sonho, que tinha uma coisa enrolada com o terreno. Eu falei, será? Seria bom de primeiro ir na prefeitura para sabermos a situação. O cuidado de Deus foi tão grande que nós íamos soldar a ferragem, umas pontas de ferro, porque aqui do lado era um galpão da fábrica destes colégios CIEPs, né? Chamado de Brizolão, apelidado de Brizolão. E nós íamos soldar sobre as pontas de ferros que tinham ali, não é, para fazer uma estrutura já com essas bases. E Deus mostrou, livrando nós de fazer uma construção em terreno alheio. Fomos na prefeitura, levamos os documentos, o terreno era esse aqui, um terreno meio acidentado, mas o Senhor abençoou, os carros ficam mais abaixo, né? Isso tudo foi aterrado, tudo, não é, com a ajuda de Deus. No entanto, Deus abençoou e preparou esse lugar até o tempo que Ele quiser para cultuar, mas Deus não habita aqui. Salomão também achou que aquela casa que ele estava fazendo tão suntuosa, tão rica, era a casa de Deus. Mas Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Mas vamos ler algumas passagens sobre a construção desse templo. Eu quero falar para os irmãos sobre o futuro. Nós vamos abrir nossas Bíblias em 1 Reis. O livro de Reis e o livro também Crônicas narram essa obra maravilhosa. 1 Reis, capítulo 6. Quero ler o versículo 1 com os irmãos. Quero ler o versículo 1 com os irmãos, que diz: E sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor, chamada casa do Senhor. Versículo 7. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam, se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Amém? Amém. Poder sentar, quero falar sobre isso. A Bíblia é um livro antigo, né, que relata algumas obras interessantes. Nesse período da construção do templo, as pedras e o material eram preparados fora do lugar. Havia então um local certo, lá no Monte Moriá, o lugar certo da construção do templo. Mas lá estava vazio, não havia nada. As pedras da fundação foram trazidas cortadas na medida. Ninguém cortou nada para colocar ali no local. Elas eram cortadas no lugar de onde eram trazidas e eram colocadas de maneira espetacular nos lugares.
A engenharia do passado era tremenda. Glória a Deus. Ainda acho que era muito mais precisa do que a de hoje. Porque sem instrumentos, os homens faziam cálculos tremendos. E Deus dava sabedoria aos homens. Glória. Aleluia! Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Essas pedras eram serradas. E não havia máquina para serrar essas pedras. Um dia eu estava vendo um documentário sobre as pirâmides, sobre outros monumentos de pedras serradas perfeitamente, não havendo máquina para serrar determinadas pedras. Eu digo serrar porque aqui está registrado também que Salomão demorou 13 anos para construir, depois do templo, o seu palácio, a sua casa. E as pedras eram serradas e trabalhadas. A Bíblia diz serradas. Um dia então, vendo esse documentário, eu disse: Senhor, eu gostaria muito de saber como que eles cortavam estas pedras tão perfeitamente. Eu vi umas pedras cortadas, irmão, por dentro, em forma de uma letra H, uma coisa tão precisa, que nem com máquina hoje estão fazendo igual. Tudo feito à mão, serrado à mão. E eu perguntava ao Senhor em oração, falei: Senhor, eu sei que é uma coisa material do passado, que já se passou, mas eu gostaria tanto de saber como é que eles cortavam isso, Senhor. E muitos cientistas, pessoas pesquisando, não chegaram à conclusão. Mas um certo homem, um pesquisador simples, né, descobriu por uma ferramenta pequena que ele achou, de cobre. O cobre, na verdade, é bronze, que o bronze é mais duro que o cobre. E ele descobriu como se cortava, serrava, então, aquelas pedras. Descobriu uma ferramenta mais ou menos, a espessura da lâmina era essa espessura aqui mais ou menos. 1 centímetro, mais um pouquinho. Não tinha dente. E ele estava já cortando uma pedra deste tamanho, já tinha afundado 1 centímetro, demonstrando como se fazia. Uma pessoa de um lado e o outro do outro. Mas como que esse material cortava? E ele mostrou. Existe uma areia especial, muito dura naquelas regiões de lá, que eles colocavam e ia friccionando. E a própria areia, junto com o material mais largo, com a fricção, eles iam cortando. E cortavam. E assim foi que eram cortadas as pedras. Por isso que a Bíblia está escrito: pedras eram serradas mesmo. Hoje as máquinas cortam com maquinário, com água, colocando ali com as lâminas especiais. Eles cortavam, mostrou numa pesquisa dessa, que tinha pedras duríssimas que eles cortaram, conseguiram cortar. E eu fico maravilhado nessa construção, porque esta construção aqui não se ouviu barulho de nada para ajeitar. Ó, tem que dar um cortezinho, que essa peça não veio perfeita não. Foi tudo bolado antes, projetado antes, para caber certinho, no lugar certinho. Como que eles calculavam a fundação para tudo encaixar? As colunas, tinha 2 colunas na frente, chamadas Joquim e Boaz. Elas foram trazidas, elas tinham um comprimento muito alto. Tinha os capitéis, tinha as decorações, as redes, um monte de coisa. Os querubins, né, cujas asas cada uma tinha 2,5 metros para lá, 2,5 metros para lá. Depois do outro querubim, 2,5 metros, se encostava em uma das asas, e a ponta das asas dos 2 querubins encostava na parede. Tudo feito fora do lugar. Foram tudo trazidos e colocados perfeitamente. Ninguém precisou de ajustar nada. Por mais que uma empresa traz certas coisas pré-fabricadas, pré-montadas, eles trazem ferramenta para ajustar. Lá não se ouviu barulho nem de martelo, nem de machado, nem de nada. Preste atenção disso que eu estou falando, porque depois eu vou falar o sentido espiritual disso. A glória a Deus
que Deus assim deu para demonstrar a sua obra com o templo, que somos nós. A igreja de Cristo. Como importante essa leitura para nós, esta obra que foi realizada no tempo do passado. Veja que depois do ano 480 da saída do povo lá do Egito foi que foi feito esta maravilha. Agora, o tempo da construção. Outro detalhe, como eu falei para os irmãos, que Deus é muito calculista. Ele é a matemática. Não vou dizer que ele é o grande matemático, ele é a própria matemática. O Senhor, na verdade, criou cálculos. Ele que criou tudo isso. E o único que faz tudo muito perfeitamente, medido perfeitamente, o tempo perfeitamente, a hora perfeitamente. Vocês vejam bem, no livro do Apocalipse está escrito que tem 4 demônios chamados anjos, que estão presos, não sei se já foram soltos, estão retidos junto aos 4 lá no rio, segundo está escrito, né? A Bíblia diz, o Senhor falou para João, que esses anjos estão preparados para serem soltos. O ano, o mês, semana, também, mas o dia e a hora. Irmão, a hora. É interessante que o Senhor não coloca esses cálculos em toda a Bíblia, mas deixa às vezes uma luz em alguma escritura para nós meditar nas outras. Nada acontece fora de ordem e da vontade do Senhor que Ele planejou. Aleluia! Tudo tem um tempo determinado. Irmãos, imagine o que o Senhor falou para Jeremias: eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Imagine o Todo-Poderoso cuidando do que Ele falou, de maneira que ninguém pode intervir, ninguém pode mexer, nem o inferno, nem as nações, nem presidente, nem ninguém. Glória! Glória a Jesus. Se eu estou dentro do conselho de Deus, quem vai mexer comigo? Só vão mexer comigo quando, segundo o que estiver determinado, Deus me entregar. Se Ele quiser me entregar, se isso estiver dentro do conselho. Por isso que a Bíblia diz para você não se preocupar com o dia de amanhã. O dia de amanhã está calculado, só vai suceder o que Ele quiser. Às vezes você pensa que algo vai te entristecer, vai te angustiar, simplesmente você que vai ficar pensando o dia todo, mas está na mão de Deus o dia de amanhã. Glória! Aleluia! E só vai ser o que Ele determinou. Glória a Jesus. Se um filho nosso, se a firma vai fechar, isso está tudo no plano. Se vai acontecer, se não vai, está no plano. Se algo está nos ameaçando e está lá no livro de Deus que não vai ser entregue para te atormentar, para te angustiar, o mesmo Espírito vai receber a ordem do Senhor para te acionar a orar. E você vai orar pelo Espírito e não na carne. Porque o Espírito Santo te ajuda a orar, porque você não sabe o que deve pedir. Então ele vai te inspirar para você pedir o que o Pai quer que você ore para Ele poder agir de acordo com o que Ele determinou. Glória a Deus. É muito cálculo. Foge do meu miolinho, sabe? Da minha mioleira. Não tenho capacidade de entender perfeitamente, mas sei que é assim. Glória a Deus. Se o Senhor Ele cuida, Ele vela da palavra, é porque ninguém pode interferir. Não tem essa, irmão. Quando vem um homem cheio de gás, que tem muito dinheiro, que pode acionar um exército inteiro, Deus só manda um anjo, aponta a espada, mata todo mundo. É verdade. Se Ele quiser, destrói a terra num piscar de olhos. É verdade. Ninguém pode parar diante do Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus. Agora imagine, o templo foi construído, o templo de Salomão foi construído em X anos. Vamos ver a importância desse número, não é? Bendito seja o nome do Senhor. Veja o versículo 37 deste capítulo. E o versículo 38 do mesmo capítulo, 1 Reis 6. No ano 37, no ano 4, se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Ziv. E no ano 11,
no mês de Bul, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências e com tudo o que lhe convinha, e a edificou em 7 anos. Glória a Deus. Será que isso foi por um acaso? Será que não estava determinado, escrito no cálculo do livro do Senhor, que em 7 anos o templo de Salomão seria construído? Será que isso foi feito assim? Não, amados. Aqui tem um segredo, aqui tem um enigma. Deus assim acompanhou, Ele determinou que tudo acontecesse no período de 7 anos. Mas por quê? Por que Deus calculou isto? Porque Ele abençoou que fosse no período de 7 anos, exatamente dentro de 7 anos. Aleluia! Aqui está a maior profecia para mim. Ou talvez, vamos falar assim, uma das maiores profecias. Que o templo, a igreja, termina a sua edificação agora nesse período que estamos chegando, que já chegamos, né? Mas vai concluir até o final da grande tribulação, que é o período 7º. De Adão até agora são 7.000 anos. Procure entender, vocês vão achar 7 na Bíblia de capa a capa. O templo de Salomão, amados, é a igreja, representa a igreja. E os 7 anos representam 7.000 anos desde Adão até agora. O templo está terminando. O templo está sendo acabado. É interessante que ele vai ser colocado no local. Eu não disse para os irmãos que no local não se fazia nada a não ser colocar as peças? Vocês gravaram isso que eu falei no início? No local ela já vinha pronta. Nós podemos ler novamente. Eu estou falando para você, estou sentindo a graça do Senhor. Porque isso me empolga, meus irmãos. Eu sei o valor que é isto. Esse lugar onde o templo vai ser colocado, irmãos, chama-se o céu, irmão. Glória a Deus. Nova Jerusalém. Bom, vocês creem que vocês são templo do Espírito Santo? Amém. Os irmãos creem que são membros de um corpo de Cristo? Amém. Os irmãos creem também que cada um em particular é uma peça desse templo? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, vamos marcar aqui e vamos para o livro do Apocalipse. Aleluia. Deus é tremendo. Aleluia. Que Deus dê entendimento. Que o Senhor abra o conhecimento aos irmãos. Que o Espírito Santo revele esta palavra ao íntimo, ao coração de cada um. Que não seja somente palavras, mas que haja entendimento. Capítulo 1. O Apocalipse é um livro glorioso, maravilhoso. Aleluia. Capítulo 1. Perdão. Capítulo 3. Eu sempre confundo sobre os 7 castiçais também. 7 castiçais. Tudo é relacionado, porque um castiçal representa, irmãos, né? Os 7 castiçais são o quê? Naquela época eram as 7 igrejas da Ásia, mas espiritualmente representa os períodos, né? E as lâmpadas representam a palavra iluminando em cada período de 1000 anos. Deus foi zeloso. Cada 1000 anos Ele colocou a luz na terra. Foi colocando, vem colocando, vem colocando. Agora ela vai apagar. Capítulo 3, né? Versículo 11 e 12. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. Opa! Glória a Deus. Olha a ligação com o que nós lemos lá atrás. Mas vamos lá. E dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu,
do meu Deus, e também o meu novo nome. Bom, ele disse que quem vencer o quê? Vencer o mal, vencer o pecado aqui. Ele vai fazer essa pessoa de coluna no templo. Mas onde está esse templo? Aonde que ele vai fazer essa pessoa coluna no templo do meu Deus? No céu, irmão. O céu aqui está falando de uma saída. Você está saindo vitorioso aqui, chega lá em cima, ninguém vai te lapidar lá em cima. Quando você sair daqui da terra, não haverá mais juízo contra o servo do Senhor, uma punição, como alguns, em uma doutrina antiga que surgiu de alguma religião evangélica aí, dizendo que haveria um juízo para o povo de Deus que fosse arrebatado, que Deus ia consertar, ia falar, ia fazer acontecer. Isso não existe. A pessoa, quando sai da terra, ele já sai pronto para ser uma peça do templo do Senhor. Vamos fazer a ligação agora? Bom, o lugar da construção do templo de Salomão não era lugar de fabricar peças, nem de cortar, nem de bater, nem dar martelada, nem de serrar. Esse lugar, Monte Moriá, representa o céu. O lugar onde o templo será colocado. E o templo é quem mesmo? Nós. A igreja. Bom, as pedras eram preparadas e eram cortadas e eram moldadas. As peças fundidas também eram fundidas no lugar onde tinha muito barro. Eu vou mostrar para os irmãos. Então o material chegava pronto para ser colocado ali, aleluia, no templo. Oh, glória! Aleluia. Lá em cima não era lugar de consertar nada. Você é um material, você é uma peça do templo de Deus. Você vai sair da terra já preparado, lapidado, consertado, corrigido. Veja a ligação, irmãos. Então Jesus afirmou que aquele que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Paulo diz que a igreja é a firmeza e coluna da verdade. Paulo diz pelo Espírito que a igreja é a firmeza e coluna da verdade. Então quem vencer, claro, só fica em pé coluna, né? Outras coisas caem. Então foi usado esse termo. Aquele que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Então nós sabemos que esse templo do meu Deus é a igreja, é o pai, é o filho, é a família toda. João disse que olhou para o céu, olhou. Eu não vi na Nova Jerusalém o templo. Não vi um templo. Porque o templo era o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Está aqui no livro do Apocalipse. Porque o templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a Bíblia diz que também nós somos o templo do Espírito Santo. Então, nós habitaremos nele e ele habitará em nós. É como se fôssemos fundidos numa coisa só. Quer dizer, nós somos uma família, um corpo, um templo. Jesus é templo, Deus é templo, nós somos o templo. Ele habita em nós e nós habitamos nele. Amém. Como ele disse em João 15, está em mim e eu em vós. Igual se faz com café com leite, né? Se você pegar o café e botar no leite, fica igual, né? Ou se você pegar o leite e botar no café, vai dar a mesma mistura. Então está em vós, está em mim e eu em vós, e assim sereis meus discípulos. Então nós viveremos no mesmo Espírito. Sabia que nós, mesmo estando com um corpo ausente, nós podemos estar unidos no mesmo Espírito? Amém. Fundido como se fosse uma massa só? Amém. Como se pega o trigo, a água, o fermento, o sal e outros componentes e faz uma massa para o pão? Assim é a igreja quando anda ligada em espírito. Nós estamos fundidos no mesmo amor. Unidos. Fundido que eu digo unidos. Se uma pessoa não estiver derretida, preparada para estar unida com o seu irmão, ele vai passar pelo processo. Eu vou mostrar, talvez hoje não vai dar. Eu gostaria que as mesmas pessoas que estivessem aqui viessem sábado que vem. Porque vale a pena continuar sobre o assunto. É muito maravilhoso, queridos irmãos. Então, recapitulando, o material para a construção do templo chegava prontinho. Você não recebe um cartão deste para você fazer aqui, você já recebe ele pronto. Chega na tua mão, pronto. É feito em algum lugar, assim é no templo, e assim será na consumação deste século. Por que nós somos provados? Por que Deus nos corrige?
Por que o Senhor aperfeiçoa o nosso viver, as nossas palavras, nosso modo de pensar, nosso modo até de calcular as coisas? Porque Deus não quer que andemos como os outros, no escuro, sem enxergar o caminho por onde passamos. Ele quer que nós tenhamos luz e venhamos enxergar bem, para que manifeste a glória dele em nós. E as pessoas vejam que nós servimos ao Senhor. Glória, aleluia. Mas interessante, irmãos, o tempo está acabando. Como eu já estudei com os irmãos em outros estudos, exatamente no 7º ano o templo fica pronto. Exatamente no 7º mergulho de Naamã, a lepra, as imperfeições do corpo, do templo do Senhor sai, e aquele Naamã fica com a carne igual a carne de um menino, um homem de idade com cara de menino, com a pele de menino. Mas por que Deus mandou dar 7 mergulhos no Rio Jordão? Mostrando que a igreja, no último período, ela vai dar o último mergulho para a purificação total. Aleluia. Total. A construção está se acabando, vai ficar pronto, a igreja está ficando pronta exatamente nesse período que nós estamos. Por que nós temos certeza que estamos no 7º período? Várias evidências, os sinais, que são sinais dos últimos dias, não é? O que está escrito também no livro do Apocalipse, quando o anjo disse para João sobre as 7 cabeças que João viu na besta. Ele disse que aquelas 7 cabeças, essas 7 cabeças que um dia existiu, vai estar no homem agora, ou seja, aqueles espíritos, aqueles entendimentos, aquela sabedoria de governo, vai estar num homem só. Por isso que esse homem é considerado como um animal com 7 cabeças. O anjo disse: as 7 cabeças são 7 montes, e também são 7 reis. 5 já caíram. Um existia naquela época, há quase 2000 anos atrás. 5 tinha passado 5. Um existia, o outro ainda não tinha chegado. Ele disse: quando este chegar, o 7º, quando chegar, não é? Ele vai durar um pouco de tempo, ou seja, um pouco de tempo a mais. É o período que nós estamos. Bom, vamos lá. 5 já caíram. São poderes que existiram através de nações. E um estava governando, que era Roma. Ó, vou botar daqui para lá, né? Porque vocês estão ao contrário de mim, né? Vamos lá. O primeiro, Egito, 1. Assíria, 2. Babilônia, 3. Medo persa, 4. Grécia, e o 6 era quem que estava existindo naquela época? Roma. Guardaram? Perfeito, irmãos. O anjo de 5 reinos, 5 domínios já tinham caído. Um estava existindo, que era o de Roma. O outro não é vindo. Qual é o domínio agora que nós estamos? É o 7º período. É um domínio em que não tem ainda o cabeça. O cabeça vem no final, que é o anticristo. Durante esse último milênio, as nações, as pessoas foram preparadas, condicionadas a clamar por um governante mundial. Até outro Papa, alguns anos atrás, escreveu numa encíclica, que é uma documentação do Vaticano: nós precisamos de um governante mundial, apoiado pelo G8, que tem todos os direitos e poderes para resolver os problemas entre os ricos e os pobres, e outras questões políticas. Nós ficamos assim: que isso? Então nós somos a geração do período 7. Nós estamos agora no 7º período. Porque o 6º foi o de João, quando ele viu a visão. O 7º, que ainda não era vindo, é o nosso período, porque de João para cá é 2000 anos.
Eles estavam no cesto. Então o templo está sendo acabado agora. O templo de Deus, o templo de Jesus, a igreja santa, está sendo terminada, moldada, preparada, santificada para, aleluia, habitar no seu próprio lugar. Como é importante então aquela história da construção do templo de Salomão. Mas como eu cheguei a essa conclusão? Não. Eu não cheguei a essa conclusão. O Senhor me revelou dentro da minha mente e do meu coração. Porque quando você começa a ler bastante as escrituras, lendo o Velho Testamento, lendo o Novo, lendo no meio, lendo lá atrás, lendo não sei aonde, você lê a escritura, tem uma visão geral, o Espírito começa a trabalhar melhor na sua mente, te revelando. Agora, você só lê aqui, ó, Novo Testamento, ou só alguma lei que é interessante, vai ficar ali. Você vai ficar ali. Mas Jesus foi muito assim, firme na sua palavra. Examinai as escrituras, porque são elas, plural, que de mim testificam. E não havia Novo Testamento quando ele disse isso. Vocês são bem-aventurados, e quem vai assistir esses vídeos são bem-aventurados. Tem gente que quer vender isso, fazendo livro para vender e ganhar dinheiro. Quando Deus me manda, é de graça, como de graça eu recebi. Aleluia! Não forço ninguém a aceitar. Crê quem Deus quiser que crê. Eu sei muito bem que nem todos terão o entendimento e capacidade de calcular isso para receber. Às vezes tem irmãos que não está preparado, não entende muito bem, ele acha muito difícil comer essa comida. É uma carne com osso. Então não dá para arrancar. Eu falo para vocês, mas não vou obrigar ninguém aqui a entender e a captar o que eu estou passando para os irmãos. Semana que vem nós vamos recapitular algumas partes e vou falar dessas peças preparadas. Por quê? Por que não podia ser preparado no lugar? Não podia ser preparado no Monte Moriá, aleluia. Não podia, nem pode, aleluia. Tem que ser lá no campo de Zoan, como está escrito. Vou deixar esse pedacinho para a semana que vem, porque verdadeiramente é muito maravilhoso. Mas eu quero dizer para os irmãos, aquela construção do templo de Salomão não foi feita assim aéreamente, de qualquer maneira, aleatoriamente, como dizem as pessoas. Foi calculado por Deus o tempo do começo e término, para ficar uma história profética, para ficar um sinal, um incógnita, um enigma para o futuro, aleluia, que ele daria aos seus filhos. Por isso que Jesus se alegrou em espírito e disse: ó Pai, graças eu te dou, porque ocultaste essas coisas dos sábios e inteligentes e revelaste aos pequeninos. Aleluia! Não entrei em seminário para receber essas coisas de seminário. Seminário é joelho, oração, jejum, chamada do Senhor. Pois está escrito no livro de Hebreus que ninguém toma para si esta honra, senão aquele que for chamado como Arão. Eu era uma vara seca, mas Deus me fez reverdecer e produzir pelo milagre dele, pela vontade dele, aleluia. Não é uma escolha humana, não é uma escolha da igreja eclesiástica, não é uma escolha eclesiástica, é uma escolha de Deus, aleluia. Glória a Jesus. Claro que Deus requer que haja dedicação da minha parte, de eu estudar, ler, pedir, orar, jejuar. Senhor, revela, manifesta a tua palavra. Mas, queridos irmãos, tudo na Bíblia que foi feito calculadamente. Tem coisas que nós só vamos receber naquele dia. Nós ficaremos assim maravilhados. Como nós andávamos com um tesouro na mão e não sabia tirar, não podia tirar alguma preciosidade daquilo dentro dessas palavras. Algumas Deus nos dá, porque está escrito que as coisas que Ele revelou, não é, são para os homens, as não reveladas para Ele. Verdade. Porque é claro, Ele vai deixar aquela parte gostosa para aquele dia. Mas nós já recebemos uma parte maravilhosa aqui. Então, amados, o templo foi construído em 7 anos, Deus mostrando no passado que a obra dele com a igreja, a purificação da igreja, levaria 7 períodos de 1000 anos. Ele estabeleceu 7 períodos, por isso que ele descansou no sábado. O sábado é arrebatamento, o sábado é grande tribulação. Por isso que ele diz para você orar, para que a tua fuga não seja no sábado. O que quer dizer no sábado? Sábado é grande tribulação. Você vai fugir para onde quem ficar aqui? Tem que fugir antes do sábado. Por que sábado a grande tribulação? Porque não haverá mais trabalho dos anjos, e nem o Espírito Santo,
e nem a igreja estará trabalhando. É descanso para o Senhor. Amém. Glória. Nós vamos entrar no sábado, no repouso. Acabou a obra, acabou a pregação do evangelho, vai acabar mesmo. Obra de igreja, de missionário, de evangelismo, acabou, é sábado. Os anjos não estarão aqui mais convencendo ninguém, vai ser através do facão. Ou a pessoa recebe o chique e vai para o inferno, ou morre no facão. Vai ser uma coisa ou outra. É assim que vai ser a grande tribulação para quem ficar aqui. Então, inverno, orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado e nem no inverno. Né? É um assunto que eu queria também estudar mais com os irmãos. Vou explicar para os irmãos brevemente que é assim que o Senhor nos conceder. Jesus disse isso. Aí das grávidas, das que amamentarem, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. E brevemente, depois, talvez no sábado que vem, que eu quero continuar o assunto, nós iremos estudar sobre isso. Podem me lembrar, me ajudem a lembrar, porque com certeza é algo muito maravilhoso para esses últimos dias. Alguns dos irmãos já sabem, mas é importante recapitular, é importante reavaliar, pensar, receber de novo, não é? É verdade. Quem vai almoçar amanhã e vai botar o arrozinho no prato? Todo mundo, né? Então, amados, você pode ler o Salmo 33, 23 ou 33 todos os dias se quiser. Se você ler com atenção, Deus vai sempre falar contigo. Aleluia. Eu não enjoo dos mesmos versículos, das mesmas passagens. Eu leio atento e olho de novo. Falei, Senhor, qualquer hora você vai me mostrar algo aqui dentro que eu não sei ainda. Glória. Não é? E assim devemos sempre se alimentar da palavra. Amém, irmãos? Amém. Vamos ouvir o grupo.